Nesse 16º dia, nas nossas devocionais sobre Venha o Teu Reino, eu quero convidar você a ler na sua própria Bíblia o texto que está indicado hoje na nossa devocional, em Filipenses capítulo 2, os versos de 5 a 11. Nós queremos pensar um pouco sobre a autoridade absoluta do Rei. Queremos pensar um pouco a respeito do governo absoluto do Senhor sobre nós. Esse texto da nossa devocional de hoje, ele nos fala que Jesus, ele sendo o próprio Deus, sendo da essência de Deus, ele abriu mão disso, ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Ele se tornou doulos no grego, ele se tornou escravo. E quando nós pensamos nessa figura atribuída ao próprio príncipe da paz, nós descobrimos que lá no verso de número 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso quer dizer que quando nós entramos no reino, nós somos chamados a ter um coração como o coração de Jesus, motivado pelas mesmas motivações que estavam em Jesus. E quais eram? Uma única: servir. Jesus se coloca como escravo. É por isso que o encontramos em João capítulo 13, tomando água, tomando a toalha, lavando os pés aos discípulos e dizendo para eles: se eu, sendo mestre e Senhor, fiz isso, vocês devem imitar isso, vocês devem fazer a mesma coisa. Por isso, quando nós olhamos para a figura do servo, do escravo, e olhamos o próprio contexto daquele tempo, dos tempos anteriores, do Velho Testamento, nós sabemos que o escravo, ele não tinha vontade, o escravo, ele não tinha planos pessoais, tudo que ele fazia tinha como objetivo servir ao seu Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que mesmo quando nós fazemos tudo, nós ainda somos servos inúteis, porque não fizemos além daquilo que deveríamos fazer. Ou seja, mesmo quando nós nos esforçamos muito, mesmo quando nós nos dedicamos muito, nós não conseguimos fazer tudo o que deveríamos fazer para agradar o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Rei sobre todos os reis. Por isso, ainda que a gente faça tudo o que está ao nosso alcance, sempre faltará algo. Então seremos servos inúteis, porque não fizemos tudo o que deveríamos fazer. É por isso também que a palavra de Deus nos diz, e é Jesus quem nos ensina isso, daquele pai que chama os seus 2 filhos, chega para um deles e diz: filho, vai trabalhar na lavoura. E ele diz: eu vou, mas não vai. Chega para o outro filho e diz: filho, vai trabalhar lá. E o filho diz: eu não vou, mas acaba indo. E a pergunta de Jesus aos seus ouvintes é: qual dos 2 foi obediente? Qual dos 2 tinha um coração de servo? Qual dos 2 de fato tinha um coração do reino? E a resposta não foi em relação àquele que diz eu vou, mas não foi. Porque reino de Deus não tem a ver com gosto pessoal e reino de Deus não tem a ver com intenções do coração. Deus leva em consideração sim as nossas intenções, mas não são as nossas intenções que nos fazem servos do Altíssimo. Não são nossas intenções que nos fazem participantes do reino, são as nossas decisões e as nossas atitudes. Por isso, o obediente, o servo, o doulos, aquele que era participante do reino, era aquele filho que na verdade disse não, mas preferiu contrariar a própria vontade e foi. Por isso, estar no reino é saber que não temos opções. Na verdade, estar debaixo do governo do rei implica para nós que não há espaço para nós escolhermos se queremos ou não queremos. Não há espaço para estarmos contentes apenas com as nossas intenções do coração. Estar no reino significa obediência absoluta, porque o rei, o nosso rei, tem autoridade absoluta. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.